Também queria, senhor presidente, destacar, como o dia de hoje, um Dia Mundial do Meio Ambiente, esta data marca a abertura da Conferência de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, organizada pelas Nações Unidas. Esta foi a primeira vez que a comunidade internacional abriu os olhos para os riscos do crescimento econômico sem limites e começou a reconhecer a necessidade de definir parâmetros para esse crescimento. Passados 42 anos, no entanto, temos pouco a comemorar. A irresponsabilidade do homem na preservação do patrimônio natural gerou o que hoje lota os noticiários: secas intermináveis, enchentes, deslizamentos, pragas, incêndios descontrolados, espécies extintas. O desequilíbrio do planeta, nobres colegas, é consequência da nossa própria negligência e pode tornar-se causa da nossa derrocada. O último relatório do painel de clima da ONU, o IPCC, oferece conclusões que são um verdadeiro alerta para esse risco. Segundo os cientistas, o aquecimento global terá efeitos graves ainda neste século. A oferta de água doce deve diminuir de forma significativa. Grandes culturas de alimentos como trigo, arroz e milho podem ficar prejudicadas pelo aumento da temperatura. A biodiversidade marinha sofrerá redução expressiva. Áreas costeiras em todo o mundo serão inundadas em razão do aumento do nível do mar. Isso significa que os danos causados pelo crescimento insustentável não são uma abstração intangível. Nossos filhos e netos já nascidos padecerão dos males de um meio ambiente desequilibrado. O amargo legado das últimas gerações pesará injustamente sobre os ombros daqueles que hoje iniciam suas caminhadas. Pior que constatar os já logrados danos irreparáveis ao meio ambiente é efetivamente compreender que as consequências de nosso modelo de desenvolvimento atingem de forma desigual pobres e ricos. As populações com menor nível de renda, no entanto, são as maiores prejudicadas pelas mudanças climáticas decorrentes da emissão de gases no planeta. A falta de água doce, o deslizamento de terra, as secas prolongadas, a escassez de alimentos, tudo isso atinge de imediato as nações mais vulneráveis e sem capacidade de se preparar para grandes mudanças. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o nível dos mares aumentou de 10 a 20 centímetros nos últimos 100 anos. É difícil haver precisão em prognósticos, mas neste século a elevação pode chegar a 1 metro. O valor parece pequeno, mas as sequelas deixadas por essas alterações estão longe de passar despercebidas. Nações insulares podem perder grande parte do seu território e milhões de pessoas ao redor do mundo terão de ser deslocadas. Por esse motivo, a ONU fixou 2014 como o Ano Internacional dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. E o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente é Aumente sua voz e não o nível do mar. Os países em desenvolvimento, senhoras e senhores, sofrerão em cheio os efeitos da elevação das temperaturas e do nível do mar. Eles serão também penalizados pela diminuição do crescimento econômico resultante da mudança do clima e pelo incremento dos conflitos violentos que fatalmente serão fruto do aumento da pobreza. Senhoras e senhores senadores, caros brasileiros e brasileiras que nos assistem através da TV Senado, o cenário de fato não é alentador. Mas nem por isso devemos desanimar. É hora de agirmos. O desenvolvimento socioeconômico e a conservação da natureza podem deixar de ser antagônicos. Cabe a nós garantirmos a viabilidade das novas gerações. E cabe a nós, representantes democraticamente eleitos dessa grande nação, empenharmos-nos na tarefa de conservar o patrimônio natural brasileiro. Seja aprovando leis de proteção à natureza, seja evitando a publicação de normas que prejudiquem mais ainda o meio ambiente. Eu finalizo, senhoras senadoras, dizendo o seguinte... Senador Requião, volta a falar de Vossa Excelência, porque esta questão também volta a tratar da discussão que nós tivemos antes. É melhor perdermos em algumas votações, defendendo as posições que acreditamos, do que caminhar
por essa tradição brasileira de conciliação que se apresenta com muito vigor no Congresso Nacional, de tentarmos o consenso em tudo. A questão ambiental não é um consenso em nenhum lugar do mundo, porque ela é uma questão que vai de encontro à forma de desenvolvimento do capitalismo, a forma de produção do desenvolvimento do capitalismo hegemônico hoje no mundo. E se o Estado, que é o que nós representamos, não tiver a função de equilibrar esse processo com a responsabilidade dos senhores e senhoras senadores, deputados estaduais, vereadores, definindo até onde o capital deve ir, nós estaremos criando, sem dúvida, um mundo caótico. Eu vi, senador Davim, Vossa Excelência, que é representante do PV, do Partido Verde, eu vi esta semana de um empresário baiano se referindo a um determinado território do nosso estado, mais precisamente da nossa capital, Salvador, que naquele determinado território nós exageramos na dose. Ora, mas exageraram na dose porque o Estado, no caso a Prefeitura, teve uma posição liberalizante e irresponsável no trato da coisa pública, deixando com que o capital imobiliário pudesse agir à sua própria conta. O arrependimento depois não pode mais ser consertado. Cabe ao Congresso Nacional, cabe às Assembleias Legislativas de cada país, no nosso caso, no nosso país, e às câmaras de vereadores, lesarem pelo desenvolvimento equilibrado, garantindo, portanto, às novas gerações a possibilidade de uma vida melhor. Uma parte, o senador Paulo Davim.